Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast começando pra você, o primeiro de 2019. Mac, Paulos, tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Saudações cavalarianas. Paulos, feliz ano novo. Opa! Feliz ano novo, galera. Bull, Mac, saudações a todos, saudações aos ouvintes também. Feliz 2019. Muito bom. O pau continua quebrando, vamos que vamos. Cara, o pau não para de quebrar, bicho. O pau não para tá de estralando. quebrar. Só chicotada estralando. E hoje a gente vai falar de uma contenda, né? Uma briguinha de irmãozinhos, talvez, podemos dizer, de primos, né? De vizinhos, entre franceses e prussianos, que depois viraram alemãezinhos. Vamos falar da Guerra Franco-Prussiana entre julho de 1870 e maio de 1871, que teve uma vitória decisiva alemã, que inclusive gerou o Estado alemão como o conhecemos hoje. Ou quase. Pelo menos a ideia de Estado alemão, né? Um Estado alemão e não vários principados. Uhum. E nós vamos fazer uma promessa para você, meu caro ouvinte. Nós três conversamos antes de entrar no ar e nós vamos tentar não rir da França. Eu vou tentar. Não garanto. Tá bom? Nós vamos tentar não rir da França. Tá ok? Essa pauta aqui veio de um ouvinte, né, Mac? Veio de um ouvinte, foi um pedido que a gente sempre comenta com o pessoal. Manda ideia de podcast, né? Um assunto que vocês querem e tal. Bastante gente já pediu, a gente tá alinhando isso agora no início do ano. E vários episódios vão ser desses pedidos que foram feitos mais ou menos recentemente. Não estamos atendendo na ordem, mas de acordo com a nossa perspectiva já de pautas, a gente tá encaixando esses assuntos pedidos. Então, pessoalmente, para você que pediu Guerra Franco-Prussiana, que eu não sei onde é que foi que eu anotei teu nome, obrigado. Valeu. E desculpa por ter perdido o teu nome aí, mas tá aqui a pauta, cara. Espero que você continue ouvindo a gente até agora, mas estamos sendo aí. Vamos falar um pouquinho né? de Franco-Prussiana. É, claro, com certeza. É de coração. Então vamos lá, vamos falar de Guerra Franco-Prussiana. Paulos, dá aquele contexto gostoso e cremoso pra gente desse conflito aí de vizinhos. Essa guerra franco-prussiana aí foi o maior conflito entre o século XIX, vamos supor, entre o fim das guerras napoleônicas, né? Não, Mac? Do final das guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial. Sim. E também é chamada até pelos alemães como Millionenkrieg, que é a primeira guerra com a mobilização em massa, com mais de 1 milhão de soldados para cada lado. Uhum. Aí já começa a derrota francesa, porque não conseguiu nem mobilizar direito. Eu já vou falando. Desculpa. Já vou falando. Eu já não conseguiram nem mobilizar direito. Não conseguiram mobilizar uma guerra, pode ser chamada até como a primeira guerra, assim, guerra total, porque foi a primeira onde soldados lutaram, mas teve fábricas de armamentos, opinião pública, mídia, administração militar e até revolução que tiveram um papel preponderante no conflito. Sem então dúvida. pode ser chamada como o começo daquela guerra total, que depois chegou na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas já avisando que os franceses fizeram merda atrás de merda nessa guerra. E tudo bem, os prussianos tinham Helmut von Moltke e Bismarck, que é que nem um ataque, que nem Bebeto e Romário. Uhum. E os franceses, porra, não tinha o Napoleão III lá vivendo nas sombras do tio, mas que já tava caquético também, caduco. Aí deu no que deu. Mas como é que começou com as campanhas napoleônicas, não é não, Mac? Pois é, o rolo todo do século XIX na Europa é derivado das campanhas napoleônicas. Isso não tem como a gente escapar disso. E não só na Europa, no resto do mundo praticamente todo também. Isso. Porque todo o processo de independência das colônias no continente americano, tirando os Estados Unidos, que foi um pouquinho antes, mas de resto, toda a América Espanhola, a própria independência do Brasil, foram disparados a partir das dificuldades das campanhas napoleônicas e do resultado, divisão e redivisão e recálculo de fronteiras. A própria restauração Meiji no Japão, lá de meados para o final do século XIX, também acontece por consequência de todo esse esforço. Então a gente tem, com as campanhas napoleônicas, a dissolução, finalmente, do Sacro Império Romano Germânico, que não era sacro, não era império, não era romano, no fim das contas. Né?
Temos que levar isso em Mas consideração. tem que jogar real. É verdade. E daí esses territórios formaram primeiro a Confederação do Reno, que durou aí até 1813 somente, então ainda dentro do período que a gente considera campanhas napoleônicas até 1815. Depois a Confederação Germânica, que durou de 1815 a 1866. E no meio desse processo aconteceu um elemento aí que é o Zollverein, que é aquela união alfandegária que foi acertada, tarifas, né? Isso, em 1844. É uma mini União Europeia ali, zerou as tarifas de importação e facilitou esse trânsito dentro dos estados alemães. Para fazer frente até com a Inglaterra, né? Que estava tendo inundação de produtos ingleses nos pequenos reinos alemães, e para acabar com isso, teve essa tarifa e meio que foi uma semente ali que foi criando para a grande Alemanha depois, né? É isso aí. Enquanto isso, o Império da Áustria, formado em 1804 por inveja do Império Francês, que ficou firme até 1867, quando aconteceu a Guerra Austro-Prussiana. E daí foi assinado o Compromisso Austro-Húngaro de 1867 e o estabelecimento do Império Austro-Húngaro, que também é outro país que já não existe mais, e viva a história, né? Viva. Enquanto isso tudo acontecia, a gente tem um problema na Europa, no leste, ali na Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, que uma das consequências, além do enfraquecimento de vários envolvidos ali, o estabelecimento de uma região desmilitarizada por perto ali do Mar Morto e vários ressentimentos locais. Entre eles, o fim da Santa Aliança, que para variar não era santa, era um acordo ali entre... Mas pelo menos era uma aliança. Era uma aliança frágil, quase uma Guerra Fria. Isso é um acordo de boteco. Obrigado, Paulo. Quase um acordo de boteco entre Prússia, Áustria e Rússia. Foi formado em 1815 e já estava falido em 1820, mas durou de fato até 1856. Então, a base disso era conter os ânimos revolucionários, a expansão da liberdade, igualdade e fraternidade, e fazer a manutenção das monarquias no poder ali na Europa. Então, foi acertado um direito de intervenção, quando uma determinada monarquia no nosso cabide aqui estiver ameaçada, a gente pode ir lá intervir, invadir, jogar uma tropa, mas não funcionou. Em 1820 já todo mundo sabia que era tudo errado. A partir dessa metade do século XIX, o mundo passa a ter toda uma dinâmica diferente. A gente vê a própria Guerra do Paraguai em 1868, aqui então estava todo mundo arrepiado, Guerra Civil Americana. Lembremos que século XIX, também por consequência das campanhas napoleônicas, foi a época de surgimento dos grandes nacionalismos europeus. Então todo mundo começou a correr atrás das origens mitológicas, então toda aquela época de óperas nacionalistas, o Wagner escrevendo ópera pra caramba, recuperando, sei lá, o Anel do Nibelungo, tudo que é história. E quando que o Nibelungo perdeu o anel? Ele perdeu em 54, se não me falha a memória, 1854. Perdeu o anel Nibelungo. Coisa, hein? E... Tá bom. Você já perdeu o seu anel de Nibelungo, Paulo? Deus me livre e guarde. Foi lá no Reno, hein? Foi lá no Reno. A gente volta ainda no anel do Nibelungo aí. E lá pras tantas, em 1862, sobe ao cargo de primeiro-ministro da Prússia o chanceler de ferro, Otto von Bismarck, que juntou toda a ideia do pan-germanismo ali, só que numa linha diferente. A grande Alemanha, Großdeutschland, danado. Incluiria a Áustria, mas estava todo mundo meio mordido ali, então ele resolveu pegar a ideia da pequena Alemanha e juntar os estados alemães e deixar a Áustria que se virasse lá. Aconteceram uns rolos aí nesse meio de caminho, inclusive nesse trato da Alemanha com a Áustria. Em 64, eles se aliaram para reconquistar ou para acertar o domínio nos condados de Schleswig e Holstein, no norte da Alemanha, que estavam mais ou menos ligados com a Dinamarca, mas eram falantes da língua alemã. Não que o dinamarquês seja tão diferente do alemão, né? Pois é, mas disputa de influência ali. E aconteceu a Guerra Dano-Prussiana, ou Guerra dos Ducados. Então, vitória prussiana, os ducados ficaram com status independente, porém, contudo, todavia, protegidos por Prússia e por Áustria. Então, ninguém mete a mão aí, senão a gente vai jogar tropa. 2 aninhos depois, a Prússia resolve entrar em uma disputa com a Áustria justamente pelos territórios supracitados, né? Que disparou a Guerra Austro-Prussiana. Aí a maioria dos estados do centro-sul da Alemanha, todos aqueles com nome complicado menos a Baviera, se aliaram à Áustria.
A gente não pode arriscar aqui na hora da gravação, né? E algumas nações vizinhas ficaram de fora, entre elas a França, com Napoleão III já, e a Rússia, porque estava putinha ainda por causa da Guerra da Crimeia. Falou, não vou me meter nesse negócio, vocês que se virem aí com esse rolo. Para complicar a situação, a Itália também se aliou à Prússia para conseguir uns territórios ali no norte. Conseguiu vitória prussiana, como a gente falou antes, compromisso austro-húngaro, tudo mais ou menos acertado. Então, França sossegada ali, a Alemanha começando a se formar o processo de unificação, Império Austro-Húngaro formado. Muito bom, você falou da Crimeia ali, Mac. Aham. Precisa fazer um podcast ainda com a carga da cavalaria ligeira, né? Precisamos. Isso. Vamos fazer. É Florence Nightingale, o surgimento da enfermaria de combate, o negócio todo, vai uma guerra massa, uma guerra legal, hein? Balaclava. Uhum. Muito bem. Vamos lá. E aí, Mac? E aí que deu ruim na Espanha, que a princípio não tinha nada a ver com o negócio. Aconteceu isso. Tava quieta no canto. Tava quieta no canto. Aí aconteceu uma revolução lá pra variar. O espanhol vive louco por uma revolução. Agora a Catalunha tá querendo independência de novo, né? Pra variar. Mas em 1868, a Revolução Gloriosa que destronou a Dona Isabel II. E entre negociações, e o Bismarck já estava no meio dessas negociações aí, o trono foi oferecido a um prussiano meio parente distante, o senhor Leopoldo de Hohenzollern. Quem não quer um aliado ali na Península Ibérica, né? Exatamente. E por sua vez, a França ficou com o furico na mão, lembrando dos tempos de Carlos V e que a França ficou fechada por todos os lados, por aliados, e meu Deus do céu, o que vai acontecer com a França? Então o antiprussianismo deu picos na galera, né? Ninguém queria saber desse negócio, e os discursos gerais antiprussianos na França foram às alturas. Então tudo que é sentimento de rivalidade com o vizinho aí foi aquecido, foi esquentado, foi requentado e foi criado também, porque a fofoca a gente faz todo dia. E do outro lado também, já que o vizinho me xinga, eu não vou ficar quietinho aqui, sossegado, né, comendo meu chucrute. Sentimentos antifranceses também no sul da Alemanha começaram a se aquecer ainda mais. Por que especificamente no sul da Alemanha? Porque esses estados do sul, os quais eu não citei ali fora a Baviera para não complicar a situação, ainda não tinham sido unificados na pequena Alemanha do Bismarck por pressão francesa. Então esse medo da mudança muito drástica na geopolítica, a França ficava apurrinhando ali e eles não estavam unificados. E estavam com o cu na mão também, né? Tava, claro. Sempre. Ué. E o Napoleão III, ele estava bem desgastado, como o Paulo falou, estava meio caduco, já tinha se metido no México para colocar um pró-francês no México, tinha trazido mexicano para combatentes mexicanos para a Europa, e ele meio que queria uma guerrinha ali para restabelecer o moral dele. Do outro lado da fronteira, o Bismarck queria uma guerrinha e queria principalmente ser atacado pela França para ter um motivo para a guerra, justamente para ter os apoios do Estado do Sul e a partir desta guerra com a França fazer a unificação. Ou seja, os dois querendo, doido para entrar em guerra, mas nenhum queria dar o braço a torcer e começar a guerra de fato. Mas Exatamente. Os dois estavam doidinhos, né? Os dois estavam secos para fazer uma guerrinha ali. Isso. O negócio escalou com a Revolução Gloriosa porque a França exigiu que o Leopoldo desistisse do trono espanhol. Então foi negociar, parece que o rei da Prússia não estava muito afim, o Guilherme lá não estava muito afim, o negócio foi feito meio sem contar para ele também, o início da negociação ali, e acabou, ok, ele desiste do trono, não vai assumir. Napoleão se empolgou. Além disso, ele queria a aclamação da população, né? A população já estava razoavelmente feliz que eles tinham um novo Napoleão no governo. Então, toda aquela época da glória da França e tal. Depois, no outro podcast, a gente entra no fato de que não era toda a população. Tinha um pessoal dentro da França meio com fióis na mão também, porque a última vez que o Napoleão subiu no governo não deu lá muito certo. Aí que o Napoleão exigiu que o Guilherme desse garantias de que jamais, em tempo algum, nenhum nobre prussiano quisesse assumir o trono espanhol. E aí, como é que ele ia se comprometer com um negócio desse pessoalmente, dar a palavra dele lá? Ele falou não. E pronto, e acabou a negociação. O Bismarck foi lá, deu uma sopradinha no ouvido do rei e falou, para de negociar direto com ele, deixa eu ficar de intermediário aqui. Você, como rei, negocia com emissário, com embaixador, mas chega de contato aí com Napoleão III. Joia, se combinaram, tudo bem. Aconteceu um encontro no dia 13 de julho de 1870 entre o Guilhermão e o embaixador francês para aliviar um pouco a crise.
Era o Benedetti, sei lá, só pra tentar lembrar o embaixador francês. Era ele mesmo. Isso. Para tentar aliviar. E daí o rei mandou um telegrama para o Bismarck relatando o encontro em detalhes. O Bismarck solicitou para o rei permissão para publicação disso na imprensa, publicação que foi concedida pelo rei. Aí que o Bismarck, mais liso que um bagre ensaboado, mandou encurtar o telegrama, e aqui eu deixo bem claro, ele não colocou uma só palavra. Ele só fez cortes no texto do telegrama, tá? Segundo ele, para facilitar o formato, a diagramação nos jornais da Europa, tá? Fez aquela montagenzinha ali e o negócio foi pro ar. Foi publicado em tudo quanto é canto, só que foi montado de uma maneira que a mensagem ficou extremamente ofensiva pro Napoleão. Então parecia que o rei tinha esculhambado com o Napoleão, com a França e com todo mundo. E aí, putaço que já estava o Napoleão declarou guerra contra a Prússia no dia 19 de julho, ainda na mesma semana da reunião. Que beleza. Em paralelo com isso, porque o Bismarck era muito mais, na minha opinião, muito mais político, ele tinha muito mais domínio da tática política do que da tática militar, e justamente por isso ele teve a brilhante noção de colocar o Moltke no comando do Estado-Maior e dar o comando para ele. Ele mandou parte da sua correspondência com o Napoleão para a Inglaterra, para os jornais da Inglaterra. E nessa correspondência, o Napoleão havia falado para o Bismarck que ele desejava tomar a Bélgica num futuro próximo. E a Inglaterra, assim, opa, e daí os caras vão dominar todo lado de lá do canal? Negativo, não vou me meter nessa guerrinha de vocês aí. Vocês que se virem. E a Alemanha conseguiu que a Inglaterra não metesse o bedelho. A Inglaterra tinha bastante coisa pra fazer, viu? E a Inglaterra, exatamente, a Inglaterra tinha bastante coisa pra fazer, já não queria muito se meter aí. E o Bismarck conseguiu essa situação para começar a guerra dele do jeito que ele queria, bonitinho, com o Moltke no comando do Estado-Maior, liso, redondinho. Só que o Napoleão não estava muito preparado, como você falou, né, Paulo? Não estava. Na verdade, a França não estava preparada, né? Foi, como nós citamos, talvez a única nação que não tinha um plano efetivo, declara guerra, mas não tinha um plano efetivo E plano efetivo é mobilização, desde o recrutamento até mobilização e transporte, a logística inteira da França era, vamos dizer assim, era ferrada. Para jogar real mesmo, era ferrada. Só para vocês terem noção, os prussianos eles tinham dentro do generalato e do Estado-Maior uma seção de ferrovias. Que era para fazer o planejamento, aquele planejamento que a gente fala que é pontual, de mobilização de todo o transporte de tropas para o Reno. E a França não tinha isso, tinha pouco planejamento com as ferrovias, e desde o recrutamento, a organização militar francesa, ela vinha de 1818, que foi uma resposta para a derrota napoleônica. Então, o recrutamento naquela época era através de urnas. Os homens iam lá, pegavam um número, se você pegasse o número ruim, você era recrutado. E nisso, você pegava a qualidade das tropas eram bem inferiores das prussianas, que aquele Landwehr, que era aquela milícia prussiana, que eram mais da classe média, e onde a maioria também, não só os oficiais, mas muitos tinham o exército como carreira. E na França não. Você recrutava, tinha um índice de analfabetismo de 20% a 30% nas tropas, enquanto que nas tropas prussianas você não encontrava quase analfabetismo. E enquanto que as promoções e o soldo no exército francês era devagar, difícil de acontecer, era sempre problemático. Tinha um outro ponto da Landwehr que você estava comentando sobre as tropas alemãs. Muitas delas vieram dos principados alemães. E esses principados alemães, eles tinham uma tradição de alugar os seus soldados internos para lutar em conflitos de outros. Já tinham soldados profissionais. Então, por exemplo, os soldados alemães lutaram com os ingleses durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia. E na Guerra de Independência brasileira também. Hanoverianos. Isso, exato. Então, você tem dentro desse grupo de principados e da Prússia uma tradição militar muito mais arraigada do que a própria tradição militar francesa. Isso. E uma coisa...
a experiência passada de geração em geração é fantástico. É bem mais forte do que na França. E a gente tem que lembrar também que na Prússia os regimentos eram regionais. O que isso levava? Isso levava a uma rápida mobilização, porque você tinha os regimentos em cada, eles falam parish, que não é paróquia, mas em cada vila, em cada região, e que eram esses regimentos tinham mais facilidade para se mobilizar e se transportar para um ponto de encontro. Enquanto que na França, não. Então era um caboclo lá do sul da França, o outro lá do norte, e até todo mundo se juntar levava quase que um mês. Mas aí essa tradição França já começou a perder. Essa tradição acabou depois da Primeira Guerra, né? Porque na Primeira Guerra, a hora aqueles regimentos que morriam todo mundo, né? Todo mundo, acabava todos os homens, os garotos, todo mundo daquela paróquia, daquela cidadezinha, daquela vilazinha, morreram tudo. É como se você tinha vilas, pequenas vilas britânicas durante a Primeira Guerra Mundial que perdia 80% da população masculina, vamos supor, que era, como pode dizer, que iam para a guerra, que morriam em uma manhã. Então, tinha esse problema. Mas eu queria até citar o que o Richard Holmes, que é um autor de história militar, que ele falou sobre a Guerra Franco-Prussiana, que é isso que nós estamos comentando agora, né? Que a Guerra Franco-Prussiana foi perdida não nos campos de batalha da Alsácia, da Lorena e da Champagne, em 1870, mas no gabinete francês e no Ministério da Guerra, nos regimentos e academias militares, nos anos que precederam a guerra. Então, dá para ver que a organização militar, tudo bem, os prussianos tinham melhor logística, melhor mobilização, melhor transporte, tudo, tirando o chassepot, que era o fuzil, o rifle francês, que era melhor que o Dreiser prussiano, o resto, os prussianos eram melhores, mas também tem que enfatizar a ineficiência dos franceses na Guerra Franco-Prussiana, né? Pois é, tem isso de o fuzil francês, o rifle, já fazendo a mesma correção que você fez. O rifle francês era melhor do que o rifle prussiano, mas o rifle prussiano tava no front na hora do combate. Isso. O francês não tava. Então, às vezes, tinha tropa no front que tava desarmada. Então, se por um lado, essa mobilização prussiana chegou ao limite do ridículo da organização, de soldados regulares e reservistas se apresentar nas suas unidades em datas pré-programadas para não fazer fila e não atrapalhar a logística. Por outro lado, os franceses, no iniciozinho da guerra, organizaram uma invasão pelo rio Elba que previa um desembarque anfíbio. Só que o comando estava tão desorganizado que a frota seguiu viagem e foi para o lugar do desembarque sem levar as tropas de desembarque. Ah, tem dó. Saca? Aí não dá, não. Sacreblé. É forçar a amizade. Cadê os fuzileiros? Estão lá no porto. Estão lá esperando embarcar. E os navios já estavam no lugar do desembarque. Então, essa era a comparação de logística e de organização de um lado pro outro. Mas a guerra, como é que se desenrolou ali? Como é que foi o momento da verdade? Então, começou com isso, com a França iniciando os ataques sem ter o menor preparo, sem ter o menor plano, e a reação alemã logo em seguida, tomando Alsácia, e os primeiros conflitos ali envolveram uma divisão francesa que foi cercada em Metz. Então o general francês foi manobrado em campo e cercado de uma maneira que o francês combateu de frente para Paris, e as tropas prussianas de frente para a Prússia, então ele deu um cavalinho de pau na tropa francesa, e ele desistiu, depois do primeiro combate, ele desistiu e foi para a fortaleza de Metz e ficou lá quietinho esperando resgate. E foi uma surra a campanha. Para citar aí para o nosso ouvinte, os combates na região do Reno aconteceram os primeiros em 2 de agosto, daí houve a Batalha de Wissembourg em 4 de agosto, Batalha de Spicheren em 5 de agosto, Batalha de Worth em 6 de agosto, o cerco de Estrasburgo de 15 de agosto a 28 de setembro, tudo isso a gente está falando 1870, tá? Batalha de Marslatur em... Isso aí, obrigado. Em 16 de agosto, Batalha de Gravelotte em 18 de agosto, vamos caprichar no francês agora. Cerco de Metz de 19 de agosto a 27 de outubro, a Batalha de Sedan, que a gente já volta nela no dia 1º de setembro e só. Cerco de Paris de 19 de setembro a 28 de janeiro de 1871 e algumas pequenas batalhas paralelas na região do Loire e alguns bloqueios navais na costa alemã, no Caribe e em Nagasaki. Olha só que absurdo. Olha, onde chegou. Então,
Até bloqueio naval teve, tanto na costa alemã como no Caribe, em Nagasaki. O negócio aconteceu. Tudo bem que esses bloqueios navais eram assim, um caiaque de um lado, 3 caiaques do outro, e ok, a gente tá arrumando motor. Era só e não pra sai. atrapalhar alguma coisa que... Exatamente. E Nagasaki também ficou um barco travado lá, no Caribe foi 1 ou 2 navios, nada de grande volume. E aí compensa a gente comentar um pouquinho sobre a Batalha de Sedan, que aconteceu no dia 1º de setembro de 1870, que foi a batalha que selou a guerra, apesar da guerra oficialmente levar mais um tempo, teve mais alguns percalços, hein? Ela durou até 71. Mas o general Bazaine, que estava cercado, estava na roça, lá em Metz, teve aí uma tentativa de resgate dele, uma tentativa de aliviar a pressão. Então o general McMahon e o próprio Napoleão III, esse gênio militar Napoleão III, saíram pessoalmente com suas tropas para chegar em socorro do Bazaine. Aí que eles marcharam ao longo da fronteira de sul para norte, em direção à Bélgica, e o Moult que olhou aquele negócio e falou, não tô acreditando que esses imbecis estão marchando, né, na frente de um exército que está em plena ofensiva. Manobra, dele só pensou assim, manobra aí, galera, manobra aí pra eu fuder vocês tudo. Isso aí, então o Moult que fechou a frente, bloqueou os caras, manobrou pela retaguarda, embolou todo mundo e em menos de 2 dias de cerco, desde a manobra até a rendição, bávaros, prussianos e saxões, e aqui um pequeno viva Saxônia, cercaram o negócio de uma maneira que o McMahon e o Napoleão ofereceram rendição deles e de 83 mil soldados. O Napoleão, inclusive, ficou pessoalmente capturado e deixou de ser imperador na ocasião. Que vergonha. Então, numa manobra terrivelmente pensada, extremamente mal executada, sem a mínima noção de ridículo, Napoleão perdeu o trono e a guerra praticamente estava resolvida. A capital, Paris, negou essa rendição, diz que o imperador que se lasque, Paris continua de pé, dissolveram a Assembleia Nacional e estabeleceram uma república. O Bismarck, como resposta, tranquila, mandou grandes merda, não é mesmo? Cercou Paris e forçou uma negociação. Paris exigiu permanecer com a região da Alsácia e da Lorena, coisa que a gente sabe que para um exército que estava apanhando até de chinela havaiana, não tinha como manter. Interessante esse exigir, né? Pois é. Sai de onde um negócio desse? Perdemos um monte de batalha, perdemos o imperador. É a empáfia francesa, né? Até o último minuto. Então o Bismarck manteve um cerco e o atual líder de Paris, do novo governo, fugiu num balão para a região do Loire, e daí aconteceu mais alguns combates na região do Loire. Pense a criatividade do cara, 1870, fugir de balão de um cerco prussiano. Mas pra frente... Ainda bem que o vento não bateu sentido Alemanha, né? Imaginou, cara? Eu pensei nisso. Lembra que nem a primeira vez que usaram... como que fala, artilharia com guerra química, né? A guerra química na Primeira Guerra. Porra, jogaram as cápsulas com... Eu não sei qual gás que era, mas o vento tava contrário e voltou tudo. Não, ué. Foi até os alemães que jogaram. Os franceses foram os primeiros que usaram com lacrimogênio e os alemães foram os primeiros que usaram o venenoso mesmo, que foi o clorine. Uhum. Mas voltando. Se bate um vento aí pra leste, ele caía na mão do alemão. Já dava ruim. Enquanto isso, Bazaine estava lá na fortaleza de Metz, e na região ali. Ele e os seus 173 mil homens e se renderam no dia 27 de outubro. Acabou a esperança de qualquer tipo de contra-ataque francês e Paris capitula finalmente no dia 28 de janeiro de 1871. Acordo que foi ratificado no mês de março. Tudo acabou? Não, tudo acabou. Teve um bando de revoltado em Paris que juntou parte do povo, um monte de sindicalista que resolveram formar um governo revolucionário. E uma escória com 2 caboquinhos lá. É bem isso. Né? E daí eles se inspiraram profundamente na Primeira Internacional dos Trabalhadores e resolveram montar um negócio absurdo chamado a Comuna de Paris. Mas Mac, você não tá sendo imparcial. Não sou mesmo. Não tem como ser imparcial. Nós não somos imparciais, meu caro ouvinte. A gente... Tem que falar. Quando fala Marx, você tem que bater até na madeira. Nós temos efetivamente ódio contra o socialismo e o comunismo. Exatamente. Então, aqui nos podcasts do Clube de Generais, a nossa análise é sim carregada das nossas sensações, dos nossos sentimentos, das nossas convicções. Como sempre foi o Clube dos Generais, né? Todo mundo, até nas discussões,
não tem essa não. Quem defende um lado defende, quem defende o outro defende também. Isso aí. Já teve doidinho jurando de morte, é isso mesmo. Tem que defender até a morte, pronto, acabou. É isso aí. E se você quiser fazer parte do que CG, entra no nosso site e manda uma mensagem no formulário de contato lá. E se o caboclo não tiver resiliência, não precisa nem... Porque aí... se entrar, sai rápido também. Forte, Tem mais isso. Aí que vem a parte que o Bu falou, a melhor parte da Comuna de Paris. Cara, os comunas apanharam num grau. E apanharam de franceses, de prussianos e de ex-prisioneiros franceses que foram libertados pelos prussianos para poder bater no pessoal da Comuna de Paris. Ai, que beleza. Então juntou todo mundo para surrar a Comuna de Paris. Nossa, isso dá uma pintura linda, né? Não, quadro dessa cena. E a duração efetiva ainda é discutida. Tem gente mais ufanista que diz que a Comuna de Paris resistiu por 72 dias. De forma eficiente mesmo, foram 10 dias e deu. Muito bom. E aí acabou a guerra, cara. Acabou a guerra no dia 18 de janeiro de 71, de forma oficial, tirando essa bagunça aí da Comuna de Paris. O Guilhermão foi aclamado como imperador da Alemanha dentro do Palácio de Versalhes, tá? Porque humilhação pouca é bobagem, não podia ir pra Alemanha. Vamos pra dentro do Palácio de Versalhes declarar que agora agora existe um Império Alemão, agora a Alemanha tá unificada, esse negócio aqui é o segundo Reich, o imperador só eu desse negócio. Que é mais ou menos nessa pegada. E aí a França teve que pagar uma indenizaçãozinha de 5 bilhões de francos em ouro. Pouquinho. E pagaram rápido até, pagaram em 73. A Alsácia e a Lorena ficaram para a Alemanha, claro, e ficaram também com a França todos os custos de ocupação alemã no norte da França até que a indenização completa fosse paga. Então, além dos 5 bilhões, toda a alimentação, pagamento, salário, negócio, tudo da tropa, vão aprender a fazer logística e vamos sustentar a gente aí até que pague o negócio todo. E daí, um mês depois de paga a indenização, a Alemanha retraiu a tropa e vida que segue a partir de 1871, agora já com o Império Alemão, que vai durar tão somente até o final da Primeira Guerra Mundial, como já sabemos. Boa. Muito bom. Tem alguns destaques aí, né, Mac? Temos destaques, além da incompetência francesa. O Paulus pode ajudar a gente nisso também. A cavalaria francesa lutou com extrema bravura, muito mesmo, mas a era da cavalaria Ipo tinha acabado e ainda não existia blindados. Então, assim, bravo tudo bem, mas não deu, né? Não rola. Só nessa parte da cavalaria, ambos os lados aí vão fazer até fazer justiça. Nem os franceses e nem os prussianos souberam usar a cavalaria da forma como era usada naquela época, né? De reconhecimento, transporte, reconhecimento e até para o ataque também. Sim. Não usaram, então a cavalaria foi quase que segundo escalão na Guerra Franco-Prussiana. Isso. Então era a era da cavalaria que tinha acabado, mas ela sempre renasce, né, não, Mac? Ela sempre renasce. A cavalaria não é uma arma, é um estado de alma. Ela volta. Olha, vai chorar daqui a pouco. Um jovem August von Mackensen estava no front e entendeu o que tinha dado errado, como é que podia melhorar. Ele foi brilhar no front lá na Primeira Guerra Mundial. Mas realmente, do jeito que foi, teve algumas situações, claro que reconhecimentos pelos russardos foram feitos, tal, mas nada perto do que poderia ter sido feito com a cavalaria se tivesse sido bem empregado pelos dois lados. Perfeito apontamento, Paulo. Outro destaque para a organização absurda de Moltke, e aqui, mas tem dois, é Moltke o velho, já deixamos estabelecido, o outro veio fazer cagada depois, umas décadas depois. E justamente essa operação combinada de um pouco de cavalaria, mas principalmente infantaria, artilharia, tudo encaixado num esquema logístico absurdamente bem feito. Então, talvez mais do que em qualquer... Eles tinham um plano, né? Eles tinham um plano. Os prussianos tinham um plano de mobilização e um plano para atacar a França. E a França tinha um plano, claro, para atacar a Alemanha em caso de guerra, mas não era detalhado. Então, na hora que começou a guerra, foi um Napoleão III caduco. Até uma coisa que nós devemos citar é a diferença de comando e controle na batalha para os dois lados. Porque enquanto os prussianos usavam telégrafo, Moltke usava o telégrafo de uma forma mais intensa, a ponto dele saber todos os desenrolares da batalha. Só que, ao mesmo tempo, ele dava uma liberdade para os seus generais, uma liberdade de ação. Então, essa liberdade de ação que esses generais usavam, aí
nós temos que entrar até na escola prussiana de guerra, que é essa liberdade de movimento e discernimento devido às circunstâncias. Então, isso até deu um problema no final para Moltke, porque às vezes os generais acabavam com essa liberdade fazendo coisas que não era o que ele tinha planejado. Mas isso era devido às circunstâncias da batalha e também porque cada general tem sua cabeça também. Mas, diferentemente, a França tinha um Napoleão III que estava doente, mas que estava comandando a nação porque era o papel dele, era a posição dele, mas que não tinha um comando e controle tão eficiente que nem o prussiano. Então, um ponto para a Prússia e um ponto negativo para a França, mais outro fator que ferrou os franceses durante a guerra franco-prussiana. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez tenha ficado mais evidente do que nunca que uma das grandes forças que vence a guerra é a logística. Isso. Não é obrigatoriamente uma cavalaria forte, uma infantaria forte, bem organizada. É logística. Se o Agora pessoal do front não tiver logística atrás, não chega, cara. Agora eu não vou lembrar o nome do general mesmo, mas ele fala que a guerra se resume à logística. Pois é. É por aí. É por aí. E outro destaque apontado para coisa estranhíssima, que era aquela metralhadora francesa, que tinha o formato de canhão, era montada em cima de um reparo de canhão, atirava um monte de projéteis numa área curta, pouco, com uma cadência de tiro terrivelmente baixa e não tinha manobrabilidade nenhuma. Isso, evidentemente, um destaque negativo para a França. A Alemanha adorou esse tipo de equipamento. Canhão de bronze. Isso. E esses canhões de bronze franceses carregados pela boca, enquanto a Alemanha já tinha canhões Krupp de aço, alma raiada, carregados pela culatra. Então, maior precisão, maior cadência de fogo, todo um funcionamento diferente de artilharia. Ponto para Krupp, que tá aí, a empresa firme até hoje. Próxima vez que você entrar no elevador, dá uma olhada na plaquinha, ver se não tá Krupp. Eu queria fazer só um atento, um detalhe que Por essa favor. região da Alsácia-Lorena, ela é igual couro de pica, né? Ela vai e vem. Isso. Ela tinha uma população germânica de origem, né? Ela pertencia ao Império Romano Germânico. Ela foi tomada pela França em 1648. Então, era alemã, virou francesa. Aí ela foi tomada pela Alemanha em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, virou alemã. Aí depois a Alemanha perdeu a Primeira Guerra para a França, foi tomada pela França de novo. E a França tomou de birra, né? De birra. Em 1919 com Versalhes. Aí durante a Segunda Guerra foi tomado pela Alemanha de novo. E quando acabou a guerra foi retomada pela França de novo. Então teve gente que nasceu francês ou nasceu alemão e foi virando francês-alemão. Nasceu francês, morreu alemão. Morreu alemão ou vice-versa, cara. Essa regiãozinha, eu vou falar pra você, viu? Zoada. É zoado. O povo alemão e francês gosta dessa Alsácia-Lorena aí, viu? Tanto que a principal cidade da região francesa, aí é Strasbourg. Estrasburgo. É um nome totalmente francês, né? O nome da cidade. Né? E o caso de nacionalidade, o próprio Mackensen teve 5 nacionalidades durante a vida. Então dá pra tirar por aí prussiano, alemão... É saxão. Saxão, né? Saxão. Saxão. Nasceu no reino da Saxônia, foi Império Alemão, daí ganhou o título de nobreza prussiana dele, aí foi virando até a Alemanha do pós-guerra. Então tá bom, muito bom, senhores. Mas eu queria citar um livro do Michael Howard, que é um dos maiores historiadores militares que o mundo já viu, é um britânico. E ele tem o The Franco-Prussian War, The German Invasion of France, 1870 e 1871. É muito bom esse livro. Então, para quem quer se especializar aí, quem quer se detalhar, pode ler o livro do Michael Howard, que esse livro é sensacional. E tem lá na Amazon o livro, dá para comprar até pelo Kindle. Aí você pode entrar pelo link do CG. É isso aí. Pra você ajudar a gente também aí, pô. É isso aí, o CG é um membro associado da Amazon.com.br, então você não paga nem um realzinho a mais pela compra dos livros e a gente ainda ganha uma comissãozinha para manter nossas atividades aí. Muito bom. Mais algum, Paulo? Eu tenho um para indicar. Manda bala. Bismarck, Uma Vida, do Jonathan Steinberg. É uma biografia do Bismarck, é uma das melhores fontes sobre o zaralho que foi o processo de unificação alemã. Então, tem tudo isso que a gente falou, dele ser um grande líder militar, não sei se um gênio, mas um grande líder militar. E talvez um gênio por nomear Moltke para organizar essas operações aí. Então, mas ele era um gênio Romário militar? Bebeto. Ele era um gênio militar ou um gênio político, né?
Fica a dúvida pro ouvinte, por isso que eu recomendo a biografia dele, porque eu considero dos dois lados, mas talvez a habilidade de manobra política dele fosse maior que a militar. O que eu falaria é que ele é o gênio político, enquanto que o Moltke é o gênio militar. É bem Podemos apropriado. dizer desse jeito. Que é a habilidade política de Bismarck, de às vezes, quando ele quer, vamos supor, tem um objetivo, ele isola esse objetivo, que nem a Guerra Franco-Prussiana, ele cortando a interferência de outras nações, até da Inglaterra, e depois é como se ele levantasse a bola para o Moltke cortar com a administração militar típica do Moltke, típica da alma alemã. Isso. Aquela administração pontual, que chega até a encher o saco. Então, foi a dobradinha que deu certo. E por outro lado, ele era militar o suficiente para nunca querer ter tomado o controle do Estado. Ele sempre foi absolutamente fiel à monarquia. Olha aí. Então é outro lado interessante da trajetória do Bismarck. É maravilhoso esse livro, tá aí o link também. Recomendo muito, recomendo com força. Muito bom. Aí eu queria até deixar uma dica pro ouvinte. Não é uma dica de livro, não é uma dica de artigos. É o seguinte, meu caro ouvinte, se você gosta de história militar, é crucial, e você gosta de estudar, e você gosta de discutir, e gosta de ler sobre o assunto, é crucial na sua vida você saber inglês. Boa. Você não precisa ser você não precisa ser fluente em conversação, mas assim, você conseguir pegar um livro e ler um livro em inglês é absolutamente crucial para que você possa ter uma boa base, um bom conhecimento de história militar. Porque o que sai aqui no Brasil, sai bastante coisa interessante. Mas assim, a quantidade de publicações em inglês é infinitamente maior. É infinitamente maior. O Paulo está aqui, ele que inclusive você morou 2 anos na Inglaterra, né, Paulo? Morei 2 anos lá. Que é o berço da história militar mundial, tá na Inglaterra. E assim, a quantidade de informações que você tem em inglês. E hoje em dia, graças à tecnologia, você pode ter essa informação em PDF, em EPUB, no Kindle, onde você quiser. Facilita bastante. Então, meu caro ouvinte, se você gosta de história militar, se você está ouvindo o podcast do Clube dos Generais porque você gosta de história militar, aprenda inglês se você ainda não sabe. Pelo menos leia e entenda o que você está lendo, porque tem muito pouca coisa em português. A vastidão de títulos em inglês é muito grande e vale muito a pena. Tá? Então, se você aprender inglês, abre um universo para você. Exatamente. Um novo universo de história militar. Eu queria citar, o Mac estava citando o livro sobre o Bismarck. Eu lembrei da frase que ele disse que é sensacional. Aí dá para o ouvinte ter uma noção de quem era o Bismarck, que é uma frase dele que ele falou que muitos aprendem com os seus erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Isso aí é um incentivo para todos nós, para nós aprendermos mais, lermos mais e aprender, em vez de aprender com os nossos erros. Que tal a gente ler e aprender com os erros dos outros? Ficar mais esperto. Então é isso aí. Muito bom. Sua menos e sangra menos. Isso. Então tá bom, queridos. Mac, obrigado. Valeu, Bull. Obrigadão. Paulos. Valeu, Bull. Novamente. Valeu, Mac. Obrigado, meu caro Mineirinho. Um bom domingo pra vocês. Boa semana, meus caros ouvintes. Aos ouvintes. Grande abraço. Falou. Valeu. Falou. Tchau.